Sempre o foco das mães está dentro dessa perspectiva, né? Como é? Como é que a gente identifica? O mais importante é você prestar atenção na rotina dele, né? Qual é a rotina que ele tinha e qual é a rotina que hoje ele está apresentando. Existe diferença nisso, nessa rotina? Ele está chegando mais tarde, ele está faltando aula, que é um ponto bem primordial nessa situação. Se ele está faltando aula, como é que está o rendimento dele na escola? É bem importante. E importante também você denunciar as questões mesmo de postura dele perante dentro de casa mesmo. Como é que ele está se comportando? Ele está mais agressivo, ele está mais alterado, ele está muitas vezes mentindo, tentando criar situações em que ele possa obter lucro. Quando eu falo lucro financeiro, armando algumas situações dentro da família para conseguir dinheiro. Ele pede dinheiro com mais facilidade. Você tem que estar o tempo todo dando dinheiro a ele. Então, tudo isso você vai juntar. As questões da rotina dele. Como é que está a rotina dele? Como é que está o rendimento dele na escola? Se ele está criando situações para conseguir dinheiro. Se o foco dele hoje não é mais estudar e é trabalho. E aí a gente presta atenção muito nas questões que ele traz, essa cultura que envolve o uso da droga, por exemplo. Vou fazer um trampo, mãe. Que é muito comum, eu vou fazer um trampo, estou fazendo um trampo. Então, tem alguns sinais que vão mudar e a gente vai estar percebendo a mudança na própria fala, a mudança na rotina, a mudança nessa questão de estar querendo, buscando dinheiro. Então, são todas essas coisas. Tem outros fatos que, dependendo da droga, a gente vai determinar. Essa questão, se ele vem com olho vermelho, se ele não vem com olho vermelho, são mais ligado a uma droga específica. Então, pode-se olhar isso aí também. E as questões assim, muitas vezes, dependendo da droga, o usuário vai precisar de mais dinheiro para fazer o uso. Então, tudo isso você vai estar prestando atenção, se ligando. Agora, o mais importante é você estar ligado no sujeito e não na droga. A mãe precisa estar ligada nesse sujeito e não na droga. E não, quando ela abordar esse sujeito, ela não espantar ele. Em vez de espantar, ela buscar esse jovem de volta para ela, de volta para o convívio familiar, e não espantá-lo e ele sair, fugir do convívio familiar. Doutora Socorro, é muito importante essa sua orientação, né, para todos que estão assistindo agora. Eu queria saber também, uma mãe, quando ela descobre, né, que o filho está usando drogas, muitas vezes é um sentimento de culpa. Como lidar com esse sentimento? Bom, mãe, o que acontece é o seguinte, a culpa, ela não vai gerar um bom produto, um bom fruto, um bom produto. Então, o que é que a mãe precisa saber? Que ela deu, nós acreditamos que toda mãe dá ao seu filho aquilo que é possível ela dar. Amor, respeito, confiança, educação, ela dá o que é possível. Se em algum desses ambientes da vida familiar ela foi deficiente, ela tem que entender que ela não poderia suprir aquilo que ela não tinha condição de dar. Então, isso vai aliviar um pouco a culpa e eu gostaria que vocês entendessem que a gente tem que tirar essa culpa e colocar aí nesse lugar a responsabilidade. Como mãe, nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos, de criar, de educar, de suprir. Mas ele também, como filho, tem responsabilidades de retornar tudo aquilo que ele recebe. Então, dentro do convívio familiar, existe a responsabilidade de pai, de mãe, de filho e do grupo como um todo. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa questão da responsabilidade. Eu tive responsabilidade ou eu não tive responsabilidade. Onde eu posso, hoje, trabalhar para que tudo isso se transforme. Existe algum local que eu reconheço como eu fui deficiente na minha condução, como mãe, como família? Tem, então vamos consertar, se for possível. Mas a culpa, ela só me joga num lugar onde eu não consigo produzir. Então a gente tem que sair desse lugar e vir para o lugar da responsabilidade, que é onde eu produzo e eu tenho condição de mudar. E assim, o que você diria, né, para uma mãe, para um familiar que de repente descobriu isso, foi pego de surpresa e que agora está nos assistindo e que não sabe o que fazer, que não sabe que decisão tomar, não sabe quem procurar? O que você poderia dizer para essa pessoa nesse primeiro momento? Mãe,
O mais importante que eu consigo vislumbrar hoje, para lhe dizer, é que nunca esqueça que aquela pessoa continua sendo seu filho. Nunca coloque distância nisso. Muitas vezes a gente passa a olhar esse sujeito, essa pessoa, como um drogado, só isso. E aquele panorama que existia anteriormente do meu filho, do sonho que eu tinha pelo meu filho, das possibilidades que eu via em relação à vida dele, se frustram. E eu passo a viver não mais com um filho, mas com um usuário, um drogado. E aí, muitas vezes, eu me lembro agora de uma situação em que eu perguntei: mãe, quando você acorda, o que é que você faz normalmente na sua família? Ela disse: não, quando eu me acordo, aí eu boto o café do meu filho que vai trabalhar. Eu disse: e aquele outro que você veio com ele para aqui, para a instituição? Aí ela disse: não, aquele ali ele está dormindo, não tem hora para acordar, nunca tem hora para nada. E aí a gente vê que aquele sujeito, ele passa a ser não mais um filho, com as expectativas de um filho, com os sonhos que a gente tinha, para ser um usuário de droga. Ele agora é um usuário de droga. Então, o que eu acho mais importante é que a mãe não deixe que tudo isso destrua essa expectativa que ela tem de ter um filho, de um filho produtivo, de um filho que tem sonhos e construções. Eu já estou há algum tempo trabalhando com o Sara Vida, que é uma instituição sem fins lucrativos, e nós trabalhamos lá desde o início com acompanhamento de famílias. E eu queria só dizer a vocês que as famílias, elas chegam lá muitas vezes completamente destruídas. E no convívio com o grupo e com as orientações que a gente consegue dar para elas, elas conseguem sair dessa situação, elas conseguem vislumbrar a saída, elas conseguem reestruturar a vida delas, que estava completamente defasada em função do uso da droga do filho ou do parente. Então, o que a família consegue é redimensionar a sua vida nessa instituição com a qual eu trabalho, né? Sara Vida.